Então, boa tarde a todos, meus amados irmãos, bem-vindos a mais um devocional e gostaria de propor aos amados irmãos, neste dia de terça-feira, que nós pudéssemos orar ao Senhor pedindo sabedoria para agir nos próximos tempos. Eu, em concreto, preciso dessa sabedoria e cada um de nós, para a gestão particular, precisamos dessa sabedoria. Para ajudar-nos nesta tarefa de oração, vamos propor a leitura do Salmo 37, porque nos apresenta os dois lados da questão e, portanto, e nos apresenta os dois principais grupos em que Deus nos apresenta como divisores daquilo que é um comportamento sábio e um comportamento menos sábio. E depois também aquilo que envolve a vida de cada um. E a leitura que vamos fazer é nesse mesmo Salmo, para a nossa meditação. Vamos ler apenas um verso, que é o verso 25, que diz o seguinte, Salmo 37, verso 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Sobre o tema desta meditação, com base nesta leitura, queria falar sobre a experiência humana, baseando-se na vida de Davi, porque é ele que diz estas palavras: eu fui moço, mas agora sou velho, e nunca vi o justo a mendigar o pão. Falarmos da experiência humana e, por outro lado, aquilo que ele também enfatiza, o cuidado de Deus. Bom, há algumas coisas que são precisas ser ditas a priori, antes de chegarmos àquilo que é importante dizer a cada amado irmão. Este salmo é um salmo pastoral, é um salmo prático, que tem um propósito muito vincado, que é ajudar aqueles que confiam em Deus a saberem lidar com as situações mais diversas, no caso, com as necessidades materiais. Portanto, saber, os que confiam, tu e eu confiamos no Senhor, termos a capacidade de saber lidar com as situações mais complexas, entre elas situações materiais. Acredito, e olhando um bocadinho para o panorama do que vivemos na atualidade, acredito que a breve trecho nos vamos confrontar com situações destas, direta ou indiretamente, mas para as quais nós precisamos ter muita confiança no Senhor para as enfrentar. Antes de avançar, também importa situar outra coisa sobre este texto e que não pode ser desconsiderado nesta exposição, nesta e em qualquer outra, sob pena de estarmos a prestar um mau serviço aos amados irmãos e uma má informação que até em vez de trazer bênção pode frustrar a vossa vida. Segundo aquilo que era a teologia do Velho Testamento, e nós estamos a ler um texto do Velho Testamento, segundo a teologia do Velho Testamento, as posses materiais eram a prova, diante do mundo pagão, de que a pessoa era agradável aos olhos de Deus. Por isso é que neste salmo o salmista fica confuso, porque ele vê os ímpios a prosperar e os justos por vezes a não prosperar. E ele então acha que há um conflito entre o ensino do Senhor daquele tempo com aquilo que era a prática no terreno. E portanto depois vamos ver mais à frente que Deus lhe abre os olhos, está bem? Mas o que eu queria dizer é que depois de vir Jesus, estamos a falar agora do nosso tempo, enfatiza-se muito mais a fé pessoal em Jesus e está essa fé muito acima da presença ou da ausência de bens materiais. Por isso, aqui de uma só penada, podemos até nos confrontar com alguma teologia da prosperidade que hoje muitas vezes tenta vender determinadas ideias que a Bíblia não fala delas, não é? De facto, Deus supre as nossas necessidades em glória, mas tudo o que seja para além disso é esticar a corda daquilo que as Escrituras nos dizem. Ora, isto não implica o facto daquilo que estamos a fazer, deste enquadramento teológico à data e histórico, isto não implica que a larga experiência de Davi, porque ele disse, eu fui moço e agora sou velho, não é?
Portanto, ele agora era um homem idoso. Essa sua larga experiência fez com que, na sua relação com Deus, ele pudesse ver o cuidado constante de Deus na sua vida. E ele estava a dar aqui um testemunho para que aqueles como tu e eu confiamos em Deus, possamos esperar no Senhor. Neste sentido, Davi era um observador experiente, mas mais do que isso, ele experimentou e viu o cuidado permanente de Deus na sua vida. E a providência de Deus, e isto é muito importante dizer, a providência de Deus foi uma companhia de Davi ao longo do seu percurso de vida. Ora, os crentes mais antigos têm tido essa boa experiência, graças a Deus, e podem, como Davi, contar aos mais novos em relação a necessidades que já passaram e a forma como Deus acudiu. Louvado seja o Senhor. Ora, este é um tempo para, na prova, sentirmos conforto e confiarmos que Deus há de suprir as nossas necessidades. Certamente que são materiais também, acredito eu. Há sem dúvida proteção, há sem dúvida provisão nestas palavras de Davi, porque retratam a sua experiência de confiança com o Senhor. Houvesse o que houvesse, mudanças bruscas houveram na sua vida, e nós sabemos, quem conhece a Bíblia sabe, e oscilou a vida de Davi entre momentos bons e momentos maus. Eu já até vou falar de um deles na parte final. Mas mesmo assim Deus cuidou dele e, portanto, Deus também cuidará de ti e de mim, ok? Quero lembrar que se tivermos momentos de fome temporária, Deus a seu tempo, se nós não esmorecermos, Ele irá substituir esse tempo de necessidade por um tempo de fartura. Quero lembrar que o próprio Davi, que disse estas palavras, chegou a mendigar o pão. Quando ele fugia de Saúl, repara, ele diz: eu sou velho, mas já fui moço e nunca vi o justo a mendigar o pão. Mas repare, não há nenhuma contradição no que eu vou dizer, mas o próprio Davi enfrentou momentos, tal e qual como eu tenho vindo a expor, momentos de extrema necessidade. E ele, quando fugia de Saúl, o seu sogro, que infelizmente o perseguia de forma injusta, ele chegou a Abimeleque, a Aimeleque, o sacerdote, e pedindo comida para ele e para os que o acompanhavam, e o sacerdote disse: bom, nós não temos mais nada a não ser os pães destinados ao culto. E portanto foi esses pães que serviram para alimentar Davi e os seus companheiros. Portanto, ele enfrentou momentos difíceis e é provável que nós enfrentemos, mas Deus há de, na altura própria, das maneiras menos esperadas, como aqui aconteceu, resolver o nosso problema. Seja como for, Davi é o exemplo vivo do cuidado de Deus em tempos de necessidade, de variada ordem, inclusive as materiais. Inspiremo-nos nesta personagem, na sua larga experiência com Deus, e na tua experiência com Deus, confia nele, porque se nós formos firmes e constantes, havemos de alcançar aquilo que nos propomos. Que Deus possa abençoar a cada um de vós. Voltamos a frisar, é verdade que o tempo da ausência já lá vai um mês, desde o dia 15 de março. É verdade que estamos separados no corpo, mas estamos presentes no Espírito, cada vez mais amando-nos uns aos outros e cuidando uns dos outros. Deus abençoe e uma boa tarde para todos vós.